Comunidade Notari, bem-vindos. Agradecemos em nome da Notari a todos os participantes, em especial a presença do Dr. Renato Melo Leal, que nos honra com a sua audiência. Este evento é promovido pela Academia Nacional de Direito Notarial e Registral, a Notari, entidade sem fins lucrativos, que se pauta pela difusão de conhecimento na área do direito notarial e registral e pelo compartilhamento de informações em prol da sociedade, agregando profissionais das diferentes vertentes ligadas ao registro público em geral, em especial os advogados, para o aperfeiçoamento no âmbito das atividades extrajudiciais, de modo a melhorar a qualidade dos serviços prestados e disponíveis. Aproveitamos para convidá-los a fazer parte da nossa academia, associando-se através do nosso site, adnotari.org.br, ou solicitando pelo WhatsApp 11 9 9757 5003. Então, passarei a palavra ao doutor César Peghini, professor em cursos em pós-graduação, nosso coordenador de Tecnologia e Desenvolvimento Legislativo. Doutor César, boa noite, seja bem-vindo, está com a palavra. Liz, muito boa noite. Mais uma vez, uma honra seguir os nossos trabalhos da nossa querida Adnotari, ao qual ainda que muito prematuramente integro, e que a gente consegue perceber os passos importantes e os encontros que nós estamos tendo aqui, todas as nossas quintas, com grandes nomes. Dessa vez não vai ser diferente, nós temos aqui o Dr. Renato Leal, e, na verdade, eu sou suspeito para poder falar, Dr. Renato Leal, eu digo que a vida nos faz gratas ocorrências de vida e nos une e nos separa de acordo exatamente com a nossa, acredito muito eu, vamos dizer assim, em acaso, mas energia, motivação, sabe aquela história de quando você tem aquelas pessoas que não acreditam em você, que não querem mais seguir com você e simplesmente você deixa elas de lado e outras que estão no mesmo caminho? Então, o Renato Leal tem um escritório de advocacia há mais de 20 anos, muito mais do que consolidado, um dos maiores especialistas em locação de equipamentos para grandes construtoras, e eu, num caminho inverso, muito tempo na docência, acabamos nos cruzando em corredores acadêmicos, e tive a oportunidade de conhecê-lo dentro de sala de aula, e na qualidade de aluno nos tornamos exatamente na mesma cadência, orientador do processo de pós-graduação dele. Logo depois do processo de pós-graduação, eu apoiei, ainda que em determinados momentos, no programa de mestrado, e por conta de negócios em comum, ele acabou me honrando no escritório de 20 e tantos anos, ser consultor externo do escritório dele, e que, de certa forma, fez eu retornar para a advocacia depois de mais de, 15 anos afastado, e muito escutando os colegas dizendo: César, como é que você está afastado? Como é que você está afastado? Docência, só docência. E aí ele abriu a porta da casa dele, ao qual eu honro e tento honrar todo dia o escritório Renato Leal Advogados Associados. Ele, prudentino, graduado por lá, pós-graduado pela PUC de São Paulo, e vejam, eu conheço também, que estou falando de cabeça, pós-graduado em Direito Contratual pela Escola Paulista de Direito e mestre em Função Social em Direito, né, pela Faculdade Autônoma de Direito, que também muito me honra, de onde veio o meu mestrado, e acredito eu, estamos aí em energia positiva para que logo inicie o seu doutoramento. E por conta desses encontros da vida, nós acabamos escrevendo muitas coisas juntos, sabe? E eu gosto de dizer-lhes que eu sou sou uma pessoa que consigo juntar e ter boas ideias e, de certa forma, trabalhar bons temas e saber exatamente o target para determinados assuntos. E o Dr. Renato Leal, uma máquina de produção, na verdade,
grande pesquisador, tem um viés pesquisador muito grande, e simplesmente juntou a fome com a vontade de comer. Eu entrando na advocacia e ele entrando na docência, e outros grandes negócios que nós temos em conjunto. Quando nós tínhamos a reunião da coordenadoria, que infelizmente tivemos um descompasso, você pediu nossa ajuda para poder trabalhar o tema na data de hoje, e prontamente o Dr. Renato Leal aceitou falar sobre um artigo ao qual nós escrevemos em coautoria, um artigo que repercutiu em praticamente, acredito eu, e o Dr. Renato Leal, ele é muito mais atento ao detalhe, e eu gosto de dizer que não só o diabo mora no detalhe, mas Deus também está presente nos detalhes, e ele simplesmente me mandou um link esses dias e falou assim, César, olha onde o nosso artigo foi parar. Eu acredito que nos 5 ou nos 6 maiores sites que nós temos de outras associações de registradores. Salvo me engano, apareceu no IRIB, na Noreg, em mais outros portais aí de direito notarial e registral por conta do tema. Né? Ainda, agora, e já fugindo um pouco da apresentação, porque pretendo passar a palavra para ele direto, Liz, o artigo surge por conta da leitura, inicialmente por conta de um grupo ao qual eu faço parte, existe um grupo, que existem alguns civilistas presentes, e o professor Marcos Elise, Carlos Elias, que é muito conhecido do direito notarial e registral, ele tem um portal no Migalhas, ele simplesmente falou, César, ou falou para nós que estávamos no grupo, cuidado que existe 2 MPs em curso, e essas 2 MPs são perigosíssimas para o sistema notarial e registral. Na hora eu vi aquilo, guardei comigo e falei, eu vou ter que escrever sobre isso em determinado momento. Só que no meio do caminho, de repente, aparece um artigo muito importante da professora Cláudia Lima Marques, uma das grandes civilistas do Brasil, se não um dos maiores contributos do direito no Rio Grande do Sul, ao lado, por exemplo, da professora Maria Berenice Dias, escrevendo em coautoria com 2 outros autores. O objetivo dela, claro, é relações de consumo e não direito notarial e não direito registral, mas nós nos preocupamos aqui com questões também que nos afligem muito, e claro que a preocupação que nós temos aqui nesse artigo é uma questão do nosso cotidiano do escritório, que é a questão da cobrança das taxas condominiais, mas no final das contas, ele acaba atingindo todo o sistema notarial e todo o sistema registral, e sendo assim, eu achei um momento muito oportuno para a gente vir debater esse tema. Levei o assunto ao doutor Renato Leal, ele na hora topou, sentamos em conjunto e falamos, vamos ler as 2 MPs para ver do que de fato ela se trata. E fizemos uma leitura de cabo a rabo da MP e falou, opa, nem tudo que está sendo dito por aí, de certa forma, é o que reflete essas 2 MPs. Né? Isso foi muito claro. Então, a partir daí, juntamos essa construção e a questão da cobrança das taxas condominiais. Mas vejam, esse é somente um dos pequenos desdobramentos que nós temos de desafio frente a esse tema. Esse é um ponto importante. Nós nos preocupamos, porque é uma frente muito forte, a Liz sabe disso, nosso escritório é o direito condominial, mas vocês vão poder perceber que isso atrapalha muito a construção da cobrança e da segurança jurídica no direito condominial, mas vocês vão poder perceber os impactos e os problemas existentes por trás dos sistemas de garantias brasileiros, que hoje em dia é um sistema que, para mim, é muito quadradinho, funciona muito bem, e que está muito bem encaixado dentro dessas respectivas construções. Então, eu quero agradecer mais uma vez toda a diretoria presente, a nossa presidência, a Liz, a Andréia, que está em todas praticamente, sempre conosco, ela que também sempre tem contribuições extraordinárias, não só para a minha coordenadoria, mas para a de notarem como um todo. Muito obrigado, eu agradeço todos que estão presentes em nome de ambas. O Marcos Kikunaga, então, ele que me fez um convite de me honrar uma coordenadoria tão importante, e que esse é um momento, talvez, a gente pensar aqui lá na frente, de eventualmente participar de uma forma pública, e claro que nós precisamos juntar a diretoria para poder fazer uma nota pública, isso me preocupa muito, já falei por mais de uma vez isso na nossa coordenadoria, de se manifestar frente à nossa construção que nós temos aqui, não é? E também nós temos aqui o nosso vice-presidente Mauro Antônio Rocha, mais uma vez, obrigado, meu caro, por estar acompanhando os nossos trabalhos sempre aqui, sempre uma honra poder
dividir conhecimento e aprender com todos que nós estamos presentes. E vou ceder a palavra, senão eu já estou falando há 13 minutos, eu vou ceder a palavra a quem de fato veio falar, meu querido amigo e irmão Renato Leal. Fique à vontade. Assim, eu não sou... Você vai perceber, o Marcos Kikunaga, ele vai atravessá-lo com criança ou sem criança no colo. Nesse sentido. Mas, com certeza, quando achar que a minha participação vai ser necessária, porque eu sou o coautor do artigo que nós escrevemos, farei meu contributo. Mas siga livremente, meu caro, tenha a palavra. E, pessoal, só para a gente poder trabalhar em conjunto, eventualmente as perguntas vocês forem anotando ou colocando no chat, depois nós passamos para os questionamentos que serão feitos, até para manter a cadência do raciocínio lógico da apresentação. A não ser que seja algo extraordinário que a gente precisa parar, e aí nós paramos, tá bom? Obrigado, tem a palavra, doutor Renato, vamos adiante. Queridíssimo professor César Peguini, meu caro amigo, caro irmão, obrigado pelas palavras generosas e exageradas, como sempre. Para mim é um prazer, uma honra muito grande estar aqui virtualmente com vocês, da Ad Notari, associação que já nasceu grande, né? Cumprimento o presidente, Dr. Marcos Kikunaga, o vice-presidente, Dr. Mauro Rocha, a doutora Liz, doutora Andréia, enfim, na pessoa do Dr. Marcos Kikunaga, eu peço licença para ir com essa bela imagem desse lindo bebê, que, salvo engano, já vi aqui, que chama Pedro, né? Que Deus abençoe essa nova vida aí tão recente, lindo, parabéns. E peço licença para, na sua pessoa, cumprimentar toda a diretoria e os membros da Ad Notari, reiterando que para mim é uma honra, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Como o professor César Peguini já adiantou, nós, de fato, nos deparamos com um artigo riquíssimo, como de costume, né, da professora Cláudia Lima Marques, em coautoria com outros 2 professores. Inicialmente, né, nós tomamos contato com o assunto pelo canal que o professor César Peguini já mencionou. Eu estou aí até compartilhando esse link aí com vocês no chat do artigo escrito pela professora Cláudia Lima Marques, em coautoria com outros 2 professores, onde ela manifesta, eles manifestam, na realidade, preocupações relevantes, importantes, com essas 2 medidas provisórias que estão em gestação, né? Nós utilizamos essa expressão gestação, mas elas estão sendo maturadas, digamos assim, elas fazem parte de um grupo de trabalho, né? Com alguns especialistas que estão ali debatendo e, enfim, está tramitando como uma espécie de um projeto mesmo, um grupo de estudos, para que sejam editadas essas 2 medidas provisórias. Como o tema impacta muito, de maneira bastante relevante no direito imobiliário, registral, condominial, que afeta diretamente a nossa atuação aqui na advocacia, como o Dr. César já expôs, nós tivemos a preocupação de entender mais a fundo, né, essas preocupações iniciais que foram muito bem expostas aí nesse artigo da professora Cláudia Lima Marques. Como o professor César Peguini já disse, a professora Cláudia Lima Marques é uma grande referência para todos nós civilistas, né? Ela é uma das maiores civilistas brasileiras, grande consumerista, grande contratualista, trouxe para o Brasil a teoria do diálogo das fontes, né, de Eric Jaime, na Alemanha, enfim, a contribuição da professora Cláudia Lima Marques para o direito brasileiro é imensurável, né? Então, nós temos muito respeito e admiração pela professora Cláudia Lima Marques, e, então, a partir do estudo desse artigo, a gente teve acesso às minutas que, salvo engano, a doutora Liz, a quem cumprimento efusivamente também, que tem sido extremamente gentil comigo, e, salvo engano, cometi a indelicadeza de não cumprimentá-la nominalmente no início da minha fala. Mas a doutora Liz tem sido extremamente gentil e atenciosa comigo, e eu compartilhei com ela as 2 minutas, né, desses 2 projetos de medidas provisórias. Salvo engano, ela compartilhou ou compartilhará
com vocês no grupo, né, que vocês têm aí de WhatsApp. Já está feito, meu amigo. Maravilha, ótimo. Obviamente, nós não vamos aqui ficar lendo minutas nem nada disso, né? Mas acho que é importante os colegas que nos presenteiam aí com essa audiência que tenham acesso a elas para depois, inclusive, fazer uma análise crítica até disso tudo que iremos debater aqui hoje, né? O fato é que a despeito e sem prejuízo de todo esse respeito e admiração que temos pela professora Cláudia Lima Marques, nós, humildemente, pudemos detectar algumas, não diria impropriedades, mas alguns pontos que não eram exatamente aquilo que parecia ser a partir da leitura desse artigo. Talvez, né, como o professor César Peghini já disse, por sermos muito detalhistas, né, o professor César também mas eu especialmente, talvez até algo que exceda a normalidade, eu realmente gosto de trabalhar muito no detalhe, mas o fato é que nós dois resolvemos, pela importância do tema, fazer uma análise bastante aprofundada mesmo da minuta, né, das minutas. E aí a gente percebeu alguns pontos que nos pareciam relevantes, ou alguns bobagem, perfumaria, outros talvez um pouco mais relevantes. Uma das coisas que a gente notou, por exemplo, é que nesse artigo os autores acabam invertendo inadvertidamente a própria ordem das medidas provisórias. E isso, daqui a pouco eu vou poder mostrar para vocês que existe uma ordem, né? Até porque uma das minutas, ela, curiosamente, sugere uma alteração na redação da outra minuta, o que, por uma questão lógica, nos remete à conclusão de que a que sugere alteração na redação da outra é posterior a essa outra, né? Então, só para ficar claro para os senhores, a primeira minuta, nessa linha de raciocínio que eu estou expondo para os senhores, é a minuta que trata da criação dos serviços especializados de gestão de garantias. Essa é a primeira minuta de medida provisória. A segunda minuta é a que cria um novo título de crédito, o denominado TIP, título, né, na verdade, desculpa, TPI, Título de Propriedade Imobiliária. Então, essa é um primeiro ponto, né? Existe essa sequência cronológica, lógica dessas minutas. Outra coisa que nós podemos observar e que é importante dentro, inclusive, da fala do professor César, que sei que coordena, inclusive, essa parte de processo legislativo e a gente discute muito, né? Como ele disse, nós somos advogados e acadêmicos e docentes, então a gente discute muito e fica cada vez mais claro para a gente o quanto é importante que nós, todos juristas, possamos influenciar cada vez mais no processo legislativo. E aqui eu digo até, nesse caso específico, processo legislativo lato sensu, né? Porque aqui nós estamos tratando de medida provisória, que provém do Poder Executivo, enfim. Mas medidas provisórias sabemos que impactam bastante, muitas vezes são convertidas em lei, então, seja projeto de lei ordinária, projeto de emenda constitucional, de lei complementar, de medida provisória, acho que é sempre importante nós, juristas, estarmos atentos para o que acontece em Brasília. E, curiosamente, vocês perceberão, os senhores perceberão, no final dessa segunda minuta que foi compartilhada com vocês, há ali um recado do grupo de trabalho, assim, conforme nos reunimos, tal, e vocês notam que essa proposta de medida provisória veio da CERC, CERC. O que é a CERC? É uma central de recebíveis, né? Nós fomos pesquisar, inclusive, isso. É uma central de recebíveis, é uma instituição financeira, em síntese. O mercado privado, o mercado de capitais, é uma
recebe esse nome de Central de Recebíveis, mas nada mais é do que uma instituição financeira especializada em títulos, em circulação de títulos cambiais e congêneres, né? E aí, isso nos chamou a atenção, nós fomos em busca de que vínculo isso teria com o Ministério da Economia, porque essas duas medidas provisórias estão sendo gestadas, estão sendo discutidas num grupo de trabalho dentro do Ministério da Economia, mais especificamente dentro da Secretaria de Política Econômica. E aí, pesquisando sobre o que viria a ser a SERC, nós pudemos constatar e ter certeza, a partir do próprio site do Ministério da Economia, e eu vou compartilhar com os senhores também esse link, que é uma agenda pública do secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, e os senhores poderão notar nessa agenda pública que no dia 1º de junho desse ano, às 10 horas da manhã, houve uma reunião com várias pessoas, dentre elas 3 representantes da SERC. O Marcelo Maziero, que é o fundador, o Fernando Fontes, a Mariana Cunha, dentre outras pessoas e autoridades, inclusive, vejo até aqui o nome da doutora Trícia Navarro, que é juíza de direito do Espírito Santo e atua atualmente no CNJ, grande civilista também, tive a oportunidade de ter algumas discussões acadêmicas com ela por ocasião da segunda jornada de meios alternativos de solução de conflitos que tivemos esse ano, né? Enfim, e isso traz à tona o que acontece nos bastidores, porque essas minutas, e vocês poderão notar ali nessa discussão que tem ali no final da segunda minuta, até onde a gente pôde acompanhar, até para elaborar esse nosso artigo, eu e o professor César, e isso avançou ali até setembro, outubro, essas discussões desse grupo de trabalho. Mas percebam que em junho houve essa agenda pública, onde, inclusive, explicitamente na agenda está dito ali a pauta preparatória sobre o GT, que é o grupo de trabalho, de normas infralegais para o serviço de gestão especializada de garantias ofertado por centrais gestoras de garantias. Ora, senhores, estamos aqui entre adultos profissionais e convenhamos, né? A mim, pelo menos, parece muito claro o lobby, né? E percebam que há representantes da FEBRABAN também, há um lobby do setor financeiro para a aprovação dessas medidas provisórias. Por quê? Porque, em síntese, elas desburocratizam muito a atividade financeira, relativizam o sistema registral imobiliário brasileiro, não colocam em xeque, como muitos colegas docentes, doutrinadores têm dito, e aí é uma outra respeitosa crítica que nós fazemos a outros articulistas que já trataram desse assunto. Não nos parece, procuraremos deixar isso claro um pouquinho mais adiante na nossa fala, que foi colocado em xeque o sistema registral imobiliário brasileiro. Não é exatamente disso que se trata. O que houve é uma relativização, uma desburocratização para as instituições financeiras que gerem e pretendem conferir uma circulação mais ágil, barata e sem burocracia, ou seja, pretendem explorar a atividade econômica deles, que é a mais rentável, sem sombra de dúvida, e que nós temos no Brasil, especialmente, né? Nós sabemos aí a história da rentabilidade das instituições financeiras no Brasil, tudo por força desses lobbies que não são de hoje, né? Há muitas normas que privilegiam as instituições financeiras, como nós todos sabemos. Desculpa, Renato, só um ponto importante, foi uma percepção que pelo menos nós tivemos e falamos muito sobre isso. Na verdade, o grande argumento e o grande fundamento dessas MPs é desburocratização, é acesso de facilitação do crédito, é diminuição da taxa de juros do valor agregado, e uma facilidade de obtenção desses movimentos, porque você vai buscar diretamente o órgão
que de certa forma vai fazer a gestão dessas informações, ele vai chegar a isso nesse ponto. Só que aí o que acontece? Há uma ideia de desburocratização, de fuga da atividade notarial e registral. Isso não quer dizer que não haverá, na verdade, um registro nacional para tanto. Ou seja, vocês vão poder perceber a partir de agora da fala dele que se retira parte da responsabilidade da gestão e da informação da atividade notarial e registral, ainda que exista algum tipo de anotação nas matrículas respectivas. Mas vejam, o que vai acontecer é exatamente um caminho que, segundo o meu humilde ver, e nós chegamos nesse sentido, é que a desburocratização sai do sistema notarial e registral, mas se torna burocrático porque a gente vai ter que se socorrer, muitas das vezes, a mais um sistema de cadastro para obtenção de informações, e que isso gera alguns problemas. Então, desculpa, doutor Renato, esse era um ponto importantíssimo, porque a ideia era desburocratização, facilitação na obtenção de crédito e desburocratização sobre o nível da atividade notarial registral, facilitação do crédito e diminuição de juros. Só que a gente vai perceber, muitas das vezes, o que a atividade bancária quer. Um monopólio dessas respectivas informações para os motivos bancários, que é a cessão de crédito, obtenção de informações, e aquelas coisas que somente o banco consegue fazer sem a intervenção da atividade notarial e registral. Então, assim, isso, de certa forma, não conseguimos aprofundar com a técnica necessária no artigo, porque o artigo tem uma certa limitação, mas essa percepção ficou bem clara, tanto para o doutor Renato e para mim. E, assim, eu acho que esse ponto é muito importante para dar o segundo passo no que ele vai falar agora, porque, assim, não é que eu saiba o que ele vai falar, eu conheço bem o artigo, então eu sei qual que é o próximo passo que ele vai dar. Perfeito, extremamente pertinente o comentário, e inclusive, professor César, é interessante que eu cheguei a fazer um paralelo, traçar um paralelo, que essa situação que você muito bem observou, me remete um pouco a Suprécio e a Surrécio, né? Duas faces da mesma moeda. E o que acontece aqui é o seguinte: com essas medidas provisórias, de fato vai haver uma desburocratização, mas para as instituições financeiras, que são hipersuficientes, né? E vai haver uma burocratização muito significativa para nós, consumidores, nós que vamos eventualmente buscar um crédito para adquirir um imóvel, nós, operadores do direito, veremos, como o professor César já bem sinalizou, que são indissociáveis. Só que vejam a injustiça da situação. Desburocratiza para as instituições financeiras, que são poderosíssimas, e burocratiza bastante, além de gerar uma certa insegurança jurídica, né? Mas burocratiza muito para os consumidores, para os tomadores dos serviços registrais, né? Que são justamente a parte mais vulnerável nessa relação credor-devedor, né? Mútuo e empréstimo bancário, que no fim das contas é do que se trata. Pois bem, então ressalta essa relevância mesmo dessa observação feita pelo professor César. O ponto seguinte que a gente nota é que esse artigo da professora Cláudia Lima Marques e esses outros dois professores sugere, dá a entender que essas medidas provisórias introduziriam no Brasil o que se denomina de home equity, né? O que, data máxima vênia, não é verdade, né? O home equity já existe no Brasil, é uma expressão de mercado, um jargão. Eu, particularmente, não sou simpático a essas expressões estrangeiras, mas a realidade é que se usa muito essa expressão no mercado financeiro, home equity, e como bem nos ensina o professor Melim Chalub, um dos maiores especialistas em direito imobiliário, especialmente alienação fiduciária em garantia no Brasil, home equity nada mais é do que um empréstimo sem destinação específica, em que se dá em garantia o imóvel residencial, ainda que seja bem de família. Ora, senhores,
sabemos que isso já existe há muitos anos no Brasil, né? A gente faz empréstimos ou dá em garantia imóveis, inclusive o bem de família, voluntariamente, para garantir operações que não necessariamente são a de aquisição da casa própria ou de aquisição daquele imóvel. Aqui no escritório mesmo já fizemos inúmeras confissões de dívida fruto de contratos empresariais em que se dá em garantia um imóvel em alienação fiduciária, por exemplo. Perfeitamente possível. Pois não, E somente uma outra anotação que também são bastidores que não acontecem e as pessoas não ficam sabendo. Nós mandamos, porque por ter uma relação forte, nós sabemos que nós temos o nosso portal Migalhas da AD, mas por ser uma questão específica que nós levamos à frente da questão de direito condominial, nós encaminhamos esse artigo para o portal Migalhas, mas na verdade foi na coluna de edilícias, não é? Como é que é o nome da coluna? Coluna Migalhas Migalhas Edilícias, Edilícias. isso. Então, quem toma conta desse movimento, eu vou contar um detalhe para o pessoal, Renato, foi que quem toma conta dessa coluna, Migalhas Edilícias, é o André Abelha e também o Alexandre Gomide. E o que eles fizeram? Por se tratar do tema, mandaram para o Merlin. E o Merlin Chalub simplesmente leu o nosso artigo, disse que o artigo estava num caminho ótimo, que ele gostaria de trabalhar o tema, mas infelizmente ele não conseguiu a tempo escrever, mas que vê preocupação com o tema. Só que ele falou, olha, vamos colocar cada coisa no seu respectivo lugar. E mudamos o artigo depois, antes da publicação final. Porque a gente não pode confundir o home equity, a questão específica dessas MPs, da alienação fiduciária em garantia, da hipoteca reversa, de grandes outros institutos, com o que está sendo proposto. E aí nós prontamente fizemos essa correção de rota, e assim, temos que dar o crédito para o Merlin, porque foi ele que nos alertou nesse sentido, e na verdade nós tínhamos sinalizados, mas acabou passando, né, nesse exato momento da confecção do artigo, mas o Merlin que deu essa contribuição para ele, falou assim, ó, não é bem isso, né, então, se eu fosse os articulistas, ele foi muito gentil, um lord inglês, depois até tive a oportunidade de falar ao telefone com ele, agradecendo a leitura do artigo, porque foi muito gentil da parte dele, e fazer essa correção de rota, esse é um ponto que eu gosto de contar, porque fica no bastidor muitas coisas que a gente, quem não está acostumado a escrever um artigo, não vê. E aí tem revisor, nós temos um revisor, o revisor que acabou sendo nada mais, nada menos, um dos fundadores da alienação fiduciária no Brasil. Apesar de a gente não concordar com tudo que ele coloca, eu o respeito nominalmente, e também sendo um dos maiores responsáveis pela lei da alienação fiduciária no Brasil e a sua contribuição de 97. Mas eu só queria colocar esse detalhe, Renato, que era muito importante nessa questão, que as pessoas não sabem disso. Antes da gente publicar, até o próprio Merlin Chalub que acabou dando uma contribuição pontual para nós. Sem sombra de dúvida, e foi relevantíssimo, tanto que eu fiz questão aqui de mencionar o nome dele, porque, de fato, ele deu uma contribuição relevante numa melhor compreensão, inclusive, desse Instituto do Home Equity, né? E ele coloca justamente essa definição, é um empréstimo sem destinação específica, garantido pelo imóvel residencial, ainda que bem de família. E isso sabemos, né, senhores, que já existe no Brasil há muitos anos, antes pela hipoteca, mais recentemente, como o professor César disse, de 1997 para cá, com a lei da alienação fiduciária em garantia. O fato é que isso já acontece há décadas no Brasil, né? Você dá em garantia o imóvel residencial, ainda que bem de família, para garantir um empréstimo não necessariamente vinculado à aquisição imobiliária, né? Então, uma outra observação que notamos, que não é disso que se trata. Essas medidas provisórias não introduzem no Brasil o home equity, tá? E o home equity já existe no Brasil há muitos anos. Outra coisa, os articulistas dizem também que isso poderia provocar, né, uma bolha imobiliária no Brasil, como aqui ocorreu nos Estados Unidos entre os anos de 2007 e 2008. Né? A bolha foi criada em 2007 e estourou em 2008. Né? Ela foi criada com aquelas chamadas subprimes, né? Uns títulos de concessão de crédito
para uma parcela mais carente, digamos assim, ou não tão privilegiada da sociedade norte-americana, e até por isso o nome subprime, né? Uma categoria inferior de crédito, mas o fato é que a criação disso gerou um aquecimento artificial no mercado imobiliário, e no ano seguinte isso acabou, esse castelo de areia acabou desmoronando, inclusive com a quebra da seguradora AIG, do banco Lehman Brothers, enfim, toda aquela história que bem sabemos, né? Também achamos, penso que o professor César concorda comigo, isso não lembro se a gente chegou a conversar explicitamente sobre isso, mas não vemos dessa maneira também que isso tem esse potencial de gerar uma bolha imobiliária no Brasil, até porque talvez essa bolha já exista e por outros fatores, né, que nós já conhecemos muito bem, inclusive a lei, a chamada famigerada lei dos distratos, né, tenta aí colocar panos quentes em algumas situações de algo que pode ser já uma realidade nossa de uma bolha imobiliária que não tenha estourado ainda, talvez. Mas, enfim, vamos ao que realmente interessa, feitas essas observações daquilo que não nos parece ser exatamente o que acontece com essas duas propostas. O que realmente nos parece é que há um lobby grande de instituições financeiras de criar esse serviço especializado de gestão de garantias, que criaria, portanto, essas IGGs, que seriam instituições gestoras dessas garantias, e, paralelamente, a segunda medida provisória cria esse título, que seria o título de propriedade imobiliária, que seria um novo título de crédito, né, um título cambial, que seria averbado, a sua emissão seria averbada, não, seria registrada na matrícula do imóvel, só que na matrícula do imóvel constaria apenas que foi emitido esse título e que quem vai gerir esse título é a instituição financeira X, a partir desse que seria uma IGG, né, na nomenclatura do projeto de medida provisória. A partir desse momento, retira-se do registro imobiliário toda a circulação que vai haver nesse título. E ele é criado justamente para circular, ele nitidamente é criado com o objetivo de circular, de ser endossado, de ser transferido, negociado, é para circular realmente no mercado. Inclusive fracionando o imóvel com cotas desse título de propriedade imobiliária. Haveria ali um registro de que houve a emissão desse título, só que toda a escrituração da titularidade, né, que vai ser sucessiva, sem sombra de dúvida, isso vai circular no mercado como se fosse uma ação de uma sociedade anônima de capital aberto, algo muito próximo disso, e tudo isso vai sair do controle do registro imobiliário. Então, vejam, não é que coloca em xeque ou que exclui totalmente o controle do registro imobiliário sobre esse título, mas subtrai do registro imobiliário informações relevantíssimas e que criam justamente essa burocracia maior para quem precisa obter a informação sobre quem seria o atual titular desse título que está sendo garantido por esse imóvel. Quer dizer, você, pelo registro de imóveis, você vai ter a informação de que ele está gravado por esse título de propriedade imobiliária e que esse título está sendo gerido pela instituição financeira A ou B. Mas, para você obter maiores detalhes, por exemplo, se houve ou não fracionamento, se houve ou não transferência da titularidade desse título em sua integralidade ou de forma fracionada, você necessariamente teria que ir em busca dessa instituição financeira que ficaria responsável pela escrituração contábil e de circularização desse título, né? Essas instituições ficariam ali sob a fiscalização
do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, que obviamente é um controle muito mais flexível, né, convenhamos, do que o controle exercido sobre os registros imobiliários, que, como sabemos, é o Poder Judiciário, pelas suas corregedorias, o próprio CNJ faz uma gestão extremamente rigorosa e técnica juridicamente, e aqui já ficou claro, creio eu, que o viés é muito mais econômico do que jurídico, pretende-se dar uma dinâmica econômica em detrimento de uma maior segurança jurídica que sempre o registro imobiliário nos proporciona, desde sempre, né, desde a sua existência. E outra, desculpa, professor César quer falar. Diga, professor. Duas observações interessantes sobre isso, e aí que eu vejo a grande armadilha sobre isso. A primeira é uma ocasião que me parece que nós não teríamos uma bolha por motivos de que a bolha imobiliária norte-americana aconteceu porque eles trabalhavam engajados. Eu não sei se vocês conhecem esse tipo de essa construção que vem lá do direito bancário, que eles se emprestaram mais dinheiro do que eles poderiam ter emprestado. Esse foi o grande problema do Banco Lehman, por exemplo, que quebrou a especulação imobiliária nos anos de 2007. No Brasil, isso não acontece. Por isso que existe o interesse de bancos, principalmente de bancos, comprar outros bancos, porque ele pode emprestar dinheiro até o limite de crédito que ele tem. Então, por que nós não quebramos lá naquele período anterior? Por dois motivos. Nós estávamos vamos assim, o Brasil estava num momento extraordinário, porque nós tínhamos a Copa do Mundo e também estava acontecendo as Olimpíadas, os Jogos Pan-Americanos, então nós estávamos no momento da construção civil bombando, o Dr. Renato se lembra muito bem desse período, e logo depois nós tivemos aí exatamente esse período acontecendo isso. Então, os bancos brasileiros, assim, por pior que nós tenhamos outras construções, os bancos brasileiros são muito fortes nesse sentido. Então, não vejo a possibilidade de bolha, mas eu vejo uma incerteza muito grande quanto à questão da circulação, especificamente da titularidade do crédito sobre aquele respectivo imóvel. E é isso que gera grande incerteza por trás do tema. Por quê? Porque nós precisamos saber, de fato, quem que detém aquele capital, quem é o credor daquele capital. Então, imaginem, por exemplo, muitas das vezes há um contrato de cessão de crédito com uma multinacional que está nas Ilhas Fiji, por exemplo, e simplesmente, muitas das vezes, pessoas jurídicas aos quais o sistema notarial e registral não tem controle, mas o Bacen, eventualmente, tem controle sobre aquilo e os bancos também. Não quer dizer que não exista um crédito, porque o crédito está assegurado pelo direito real decorrente daquela cessão ao qual nós tivemos. O problema é você vai ter que simplesmente buscar mais um órgão para saber quem que é, de certa forma, o credor daquele respectivo crédito, por conta das eventuais sessões de crédito que vão acontecer. E esta é a grande sacada e a grande insegurança. Por quê? Porque nós tivemos já momentos de insegurança jurídica quanto à questão de crédito de execuções na história. E essa é uma outra percepção que o Dr. Renato também, a gente coloca isso no artigo, né, Renato? Assim, uma nova forma de direito real que torna uma potência, e essa se tornaria, vai dar um grande problema. Por exemplo, no Brasil ainda nós não temos uma consolidação clara dos fundos de investimento imobiliário como uma natureza jurídica de direito real. Está lá no Código Civil. Tá? Nós sabemos que hoje ele tem natureza jurídica de direito real porque ele veio pela lei da liberdade econômica. Ok, já é algo que é uma sinalização nesse sentido. Mas talvez por conta do mercado imobiliário, especialmente por conta das incorporações imobiliárias e pelo sistema financeiro da habitação em formas de crédito paralelas às convencionais que nós temos, a gente fica se perguntando quem que é o responsável pelo imóvel, contra quem eu distribuo essa respectivação, sendo que existe um crédito sobre ele que não é aquela pessoa que está ocupando. Não sei se o doutor Renato concorda comigo. E nós tivemos uma experiência no ano passado, não foi, Renato? Sem sombra de dúvida, concordo totalmente, exatamente isso. É um dos maiores problemas, né, dessas propostas, é justamente esse, concordo em número, gênero e grau. Além
dessa questão, dessa insegurança, né, e dessa dificuldade de acompanhar a titularidade sobre o imóvel, em última análise, né, nos parece também que essas propostas acabam violando o princípio da concentração dos atos registrais na matrícula do imóvel, né? Há quem diga que não existiria esse princípio da concentração dos atos registrais, mas, ao meu ver, e creio que o professor César compartilha do mesmo entendimento, esse princípio existe sim. Recentemente houve uma decisão do STJ, muito recentemente mesmo, esse mês, depois eu vou até compartilhar com a doutora Liz e pedir que ela faça a gentileza de compartilhar com vocês essa decisão extremamente recente do STJ, que reconhece explicitamente o princípio da concentração dos atos registrais, que decorre principalmente, na verdade é um princípio, né, que já existia, mas que ele foi consagrado, explicitado, ao nosso ver, ali, nos artigos 54 a 58 da Lei 13.097 de 2015. Então, quando você coloca grande parte das informações a respeito da titularidade do imóvel fora do registro imobiliário, você fatalmente viola esse princípio, ao nosso ver. É um problema, um dos outros problemas sérios dessas propostas de medida provisória. Outra coisa que chama muito atenção, tem outras questões, né? Por exemplo, chama muito atenção o fato, inclusive, que nos levou à conclusão de que existe aquela ordem cronológica e lógica das propostas, mas vejam, se ambas são meras propostas que estão sendo estudadas por um mesmo grupo de trabalho, por que motivo uma proposta deveria, por um artigo, sugerir alteração na redação de uma outra proposta? Ora, não seria mais lógico, racional, simples, já alterar diretamente naquela proposta onde se pretende fazer alteração, já que estamos falando de duas propostas intimamente ligadas, né? Chama atenção, mas ok, pouca relevância, mas chama atenção. Além, é claro, daquilo que quase sempre a gente verifica quando estamos tratando de medida provisória, né? Que é a flagrante e constante violação do artigo 62 da Constituição, que é a ausência de relevância e urgência, né? Mas isso já virou coisa que nem vale a pena discutir, porque parece que é algo que já foi consagrado no famigerado ordenamento jurídico brasileiro, né? Não se observa, ignora-se uma expressa previsão constitucional de que as medidas provisórias deveriam cumprir esses requisitos, e não só nesse caso, como na grande maioria dos casos, isso não é observado. Mas o que eu queria mostrar para os senhores, e aí já encaminhando até mais para o fim da fala, até porque o tempo joga contra, mas acho que a gente está destacando aqui realmente os principais pontos que nos geram a necessidade de discutirmos e de nos unirmos enquanto juristas, operadores do direito, para, não só nesse caso, mas é um exemplo de como é importante esse trabalho legislativo, do processo legislativo, né? Foi esse o intuito, né? O professor César Peguini também é um grande civilista, já tem uma reputação nacional, faz parte dessa confraria, desse grupo de civilistas, então, doutrinadores e civilistas, expoentes do direito como ele, como tantos outros, como o próprio professor Melim Charubi, enfim, tem essa responsabilidade social, ao meu ver, de, na medida do possível, interferir no processo legislativo quando tem acesso a isso, né, para impedir que normas inadequadas e que trabalhem contra o interesse da sociedade brasileira, que elas nem sequer sejam aprovadas, promulgadas, editadas, enfim. E é esse o nosso objetivo. Certamente foi o objetivo da professora Cláudia Lima Marques e seus coautores, e
modestamente de minha parte, mas muito pertinentemente por parte do professor César Peguini, foi esse, creio eu, o intuito dele, o meu também, ao escrevermos esse artigo, né, chamar a atenção da comunidade jurídica de que há uma medida, de que há duas propostas de medida provisória que criam sérios problemas para o ordenamento jurídico brasileiro, em especial para o sistema registral. E o mais importante deles, ao meu ver, é o artigo 7º da segunda proposta, que eu vou copiar aqui e colar para vocês, só para a gente poder acompanhar melhor o raciocínio, até porque a redação ela é truncada. Ih, não ficou legal. Não sei por que saiu dessa maneira. Deixa eu tentar novamente. Saiu com uma formatação bem esquisita, né? Mas não sei por quê. Mas, enfim, os senhores têm aí a minuta, e o que chama atenção, e que nos parece que viola, inclusive, o princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional, é que esse artigo 7º tem a petulância, me perdoem a expressão, mas eu chamo de petulância, para mim é teratológico esse artigo 7º, e o professor César Peguini, creio eu, que pensa da mesma maneira. Ele exclui do Poder Judiciário a possibilidade de penhorar o imóvel. E diz que qualquer constrição, qualquer oneração desse imóvel, a partir do momento que haja a emissão de um TPI, né, esse novo título, qualquer tipo de oneração, gravame, garantia real, penhora, enfim, qualquer gravame que recaia sobre o imóvel, não poderia ser feita na matrícula do imóvel, apenas e tão somente nesse sistema de gestão de garantias controlada pelo sistema. É absolutamente inconstitucional, flagrantemente inconstitucional, teratológico, é um absurdo, né? E os senhores poderão ler depois com calma, não quero ficar lendo o texto aqui, até porque é um texto truncado, mas eu vou compartilhar, na realidade, também o artigo o link para o artigo que eu tive a honra de escrever em coautoria com o professor César, onde nós destacamos, inclusive em negrito, esse trecho. Deixa eu colocar o link aqui. Esse é o link, não sei porque está saindo assim, com essa formatação estranha, mas está aí o link do nosso artigo, do artigo do professor César, em coautoria comigo. Nós trazemos esse artigo e nós grifamos os trechos que revelam bem essa inconstitucionalidade, essa tentativa, apesar do texto truncado, talvez até proposital, truncaram para talvez não deixar tão explícita essa intenção de excluir do judiciário essa possibilidade, mas os senhores poderão observar que é justamente disso que se trata. Enfim, são medidas provisórias ou propostas de medidas provisórias inadequadas, que geram insegurança jurídica, que atentam contra o princípio da concentração dos atos registrais na matrícula do imóvel, que violam a Constituição de maneira leve no que diz respeito à inobservância do artigo 62, mas de maneira muito agressiva no que diz respeito ao princípio da inafastabilidade do controle da jurisdição, gera dificuldades enormes para a cobrança condominial, por exemplo, como o professor César expôs, é um dos aspectos, gera dificuldades enormes para quem for eventualmente adquirir um imóvel como esse e for fazer due diligence, muitas vezes, os senhores bem sabem, são feitas transações que têm por objeto imóveis gravados, seja por alienação fiduciária, por hipoteca, e também, caso sejam aprovadas essas medidas provisórias, eu não tenho a menor dúvida de que transações imobiliárias serão feitas com imóveis objeto de emissão de TPI. Só que vai gerar uma dificuldade infinitamente maior para
essa due diligence, né? Enfim, são essas as mais expressivas, ao meu ver, atrocidades pretendidas por essas duas propostas de medidas provisórias. Espero com isso ter trazido aí uma contribuição para a compreensão do tema e do problema que isso pode se tornar, acaso aprovadas, e da importância, né, de nós, juristas, trabalharmos não apenas na impugnação de leis inconstitucionais, mas, inclusive, trabalharmos para a não aprovação, a não edição, a não promulgação de leis ou normas lato sensu, né, que aqui são medidas provisórias inconstitucionais. É isso, senhores. Fico à disposição se eu puder contribuir com eventuais esclarecimentos adicionais. Agradeço muitíssimo a rica audiência, né, que muito me honra. Agradeço pela atenção de todos. Agradeço ao professor César Peghini, a Adi Notari, pelo convite e fico à disposição aí para eventual consideração adicional. Muito obrigado. Renato, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu fico muito feliz com a sua fala, cada vez mais consolidando seus passos dentro da docência. Eu fico muito feliz de poder dividir essa felicidade com você todo santo dia e demonstrando aí, muitas das vezes, a segurança na fala, a técnica. Eu, particularmente, não tenho nenhuma consideração, porque acredito que todas as considerações que eu precisava fazer foram no curso desse artigo, e abertamente não recebi nenhuma crítica quando nós escrevemos, depois da escrita desse artigo. A única crítica que eu recebi individualmente foi uma, que eu não vou dizer a fonte, mas que as pessoas acabaram mandando para mim, dizendo que nós trabalhamos a questão, e eu até conversei com você sobre a ideia da questão da natureza jurídica real da dívida condominial. Nós temos uma tese muito importante do professor, salvo me engane, não foi tese, foi um trabalho de doutorado do professor Maurício Bunazar, e o professor Maurício Bunazar, salvo me engane, é o único, ou se não tem mais umas 2 ou 3 pessoas que falam de obrigação própria terreno no Brasil, e ele não entende que as obrigações decorrentes das dívidas condominiais não seriam obrigações própria terreno. Eu respondi quem, de certa forma, fez a crítica para nós, dizendo o seguinte: nós já arrumamos muita confusão em um único só artigo. Dessa vez, existe uma distinção entre o que, de certa forma, nós construímos academicamente e o que é colocado pela prática e a consolidação do entendimento dos tribunais. E me parece que os tribunais verdadeiramente trabalham que a ideia é que a natureza jurídica e boa parte da doutrina, se não for falar 99,9% da doutrina, entendem que nós estamos diante, sim, de uma obrigação própria ter rem, e então isso geraria uma certa incerteza quanto à execução do crédito frente à questão desses títulos lançados, né? Mas eu quero agradecer mais uma vez à presidência, à vice-presidência, aos diretores que aqui estão, a nossa audiência, e obrigado pelas considerações, e deixar aberto, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma ponderação, para que nós estamos aqui juntos para poder esclarecer as ponderações. Liz, sempre brilha muito. Nossa, como é bom trabalhar com você. Trabalhar com gente competente sempre é muito bom. Parabéns, mais uma vez, pela condução dos trabalhos, pela condução de todas as atas, pelo apoio junto à minha comissão, que não é minha, estou coordenador, já te disse isso 20 vezes, não sou ela não me pertence, ela pertence a todos nós, e eu tento fomentar isso cada vez mais e trazer a participação dos nossos associados para os debates e trazer os temas. Eu sei que a André já quer trazer um tema e o espaço também para ela está franqueado, mas a gente sabe que é final de ano, está todo mundo muito cansado, todo mundo muito cheio de coisa, os prazos estão vindo, todo mundo quer passar aquela escritura de final de ano para zerar o ano sem problema. E eu entendo todas as dificuldades, mesmo assim você conduz os trabalhos de forma brilhante. Obrigado, minha presidência, obrigado, vice-presidente, diretores, e obrigado ao palestrante, e passo aí a palavra aos convidados que nós temos aqui, os nossos associados, também para os questionamentos. Fique à vontade. Doutor César, agradeço as palavras, e está aqui conosco o nosso vice-presidente, Mauro Antônio Rocha, ele que
é doutor aí na matéria de alienação fiduciária, inclusive recentemente tem lançado seu livro com relação a essa matéria. Doutor Mauro, passo a palavra ao doutor, ao nosso vice-presidente. Obrigado, Ulisses. Inicialmente, gostaria de agradecer aos ilustres palestrantes, não é? Eu tive uma surpresa essa semana quando eu vi o título do nosso evento de quinta-feira. Eu falei, mas nós estamos avançados demais, não é? Porque essa é uma matéria que começa a ser discutida. Não é? Ela estava sendo tratada lá de uma forma meio clandestina, não é? Em alguns meios aí, e só agora é que ela começa a ser efetivamente discutida nos meios acadêmicos, nos meios notariais, registrais, e assim por diante. Bom, esse é um grande sonho das instituições financeiras, não é? É ter uma central de registros paralela ou concomitante ao registro de imóveis, né? Dentro daquele entendimento que tem alguma justificativa, mas não é efetivamente verdadeiro, de que os registros de imóveis eles são travas ao desenvolvimento do crédito imobiliário, né? Ou do crédito em geral. Então, as instituições financeiras têm sempre esse sonho de ter um registro ali paralelo. É um caminho, tá? Na verdade, eu tenho me debruçado sobre essas medidas provisórias, e, na verdade, eu tinha uma medida provisória que ela englobava essas duas em uma só, não é? A que eu havia recebido há uns 30 dias. Uma surpresa também quando recebi essa dividida em duas MPs. Eu tenho me debruçado e eu tenho dificuldade para entender. Eu gostaria assim, de ser uma dupla, como vocês, não é? Facilita muito o entendimento. Eu, por problemas aí da própria pandemia, do home office, eu acabo trabalhando meio que isoladamente, e aí a gente tem dupla dificuldade em entender a TPI. A primeira coisa que me chama a atenção é como esses caras escrevem mal. É impressionante. Às vezes eu acho que é intencional. Às vezes parece que é intencional, mas não, eles escrevem muito mal. E eles não têm um conhecimento assim. Eu nem não sei quem foi, vocês deram aí os nomes aí das centrais de recebíveis. Eu imagino que tenha vindo de lá mesmo, tá? Mas que passou por muitas mãos aí, né? Esse projeto. E eles não têm assim um domínio completo dos institutos, né? De garantia dos institutos do direito imobiliário. Então, às vezes, eles fazem algumas confusões. Eu continuo com a minha versão de que tudo isso aí poderia ser suprimido se nós tivéssemos levado à frente a questão das alienações fiduciárias subsequentes, né? Ou concomitantes, que seria muito fácil de ser resolvido. Mas é um tanto difícil. Mas, olha, fiquei muito satisfeito com o estudo que vocês fez. Eu havia lido a matéria lá da doutora Cláudia e também fiquei meio confuso, né? A gente começa a ler e fica confuso. Mas será que é isso mesmo? Não me parece que seja esse o caminho que a MP indica. Não é? E vocês vieram aqui e esclareceram que o caminho, embora a explicação, o estofo do artigo fosse muito bom, a justificativa dele estava um tanto incorreta. Não é? Então, para mim, isso ficou bastante claro, já me valeu essa hora e tanto que nós estamos aqui. Vai valer muito mais, porque agora eu vou
parar, vou ver aqui a gravação novamente, o vídeo, vou ver com maior atenção e vou desenvolver um pouco mais o meu estudo sobre esse assunto. Tá? Então, não tenho uma pergunta específica para fazer, mas agradeço sobremaneira e muito profundamente aí a sua explicação, a sua explanação sobre o assunto. Foi excelente, tá? Muito obrigado mesmo. E eu gosto sempre de lembrar o seguinte, muito mais importante do que, ou tão importante quanto, né? Essa nossa conversa ao vivo, a palestra ao vivo, que nós aproveitamos né, utilizamos, é que isso ficará gravado. Não é? Isso será colocado lá nas nossas redes e será compulsado por muitas outras pessoas, por muito mais pessoas do que as que estiveram aqui presentes. Tá? Então, será de grande valia para nós e para muitos nossos associados e para muitos terceiros que acessam lá as nossas redes sociais. Tá? Muito obrigado mesmo a vocês. Muito obrigado, doutor Mauro, palavras extremamente generosas, inclusive achei extremamente pertinente a sua colocação sobre que isso realmente poderia ser resolvido com essa questão das alienações fiduciárias sucessivas ou simultâneas, assim como acontecia com hipoteca de primeiro grau, hipoteca de segundo grau, né? Concordo plenamente, extremamente pertinente a sua colocação e fico extremamente lisonjeado com as suas palavras aí, muito obrigado, e para mim, reitero, a honra de estar aqui na presença de tão qualificados colegas aí, viu? É isso, prazer é todo nosso. Eu só queria complementar mais uma coisa, só deixar no ar, assim. Tudo isso aqui está muito bonito. Eu só não sei como é que vai se resolver no momento do sinistro. Ou seja, quando houver um inadimplemento. Certo? Então, nós vamos ter lá um título dividido lá em cotas, cada cota dessa representando uma operação financeira ou uma operação comercial, sei lá que tipo de operação serão, não é? Como é que nós vamos acertar essas contas nesse momento? Realmente é uma pergunta muito intrigante que nós nos fizemos também, eu e o professor César, inclusive a gente menciona isso no nosso artigo, que, na verdade, o que se pretende com essas medidas provisórias, surpreendentemente, é retirar uma garantia imobiliária que existia por uma garantia cambiária, quer dizer, a gente troca o imóvel pelo papel, né? No momento do sinistro, de escutir o bem, escutir o crédito, o que é realmente mais uma atrocidade, né? Eu não sei porquê, mas sempre que eu penso nessas medidas provisórias, me vem a palavra, esse adjetivo, atrocidade. Talvez um pouco exagerado da minha parte, mas eu realmente acho extremamente impertinente, tecnicamente, economicamente. São N os motivos que nos levam a criticar essas propostas, né? Mas concordo também com essa colocação e também nos fizemos essa pergunta e chegamos a essa conclusão, que eles pretendem que o credor satisfaça o seu crédito não por intermédio do imóvel, e sim não levando o imóvel à asta pública, por exemplo, e sim penhorando um título de crédito, ou se adjudicando, seja lá o que for, o que, convenhamos, é muito impertinente, né? Doutor Renato, eu sou advogado do mercado financeiro, né? Sou advogado de banco, advogado da Caixa Econômica Federal. E eu sei que lá nós pensamos da seguinte forma: nós fazemos contratos que serão cumpridos. Ou seja, 98% dos contratos serão cumpridos. Porque a inadimplência fica sempre em torno de 2%, no máximo 3%, nunca passa disso, a não ser em momentos de grandes crises, né? Pode ser até que
o criador aqui do TPI esteja pensando da mesma forma, não é? São contratos para serem cumpridos. Aqueles que não forem cumpridos, deixamos para lá. Não é? Nós já estamos, de alguma forma, nos reembolsando desse prejuízo nas taxas bancárias, tá certo? Pode ser, mas falta aqui, nas MPs, algum procedimento para esse momento crucial, que é o da inadimplência, da dívida. Tá? Muito obrigado. Fatalmente, vice-presidente, o importante assim, que essa preocupação, de certa forma, é a mais latente de todas, no final das contas. Tanto é que o artigo da professora Cláudia Lima Marques começa criticando a possível bolha, ao qual não me parece que vai acontecer. Mas eu acredito que a incerteza do crédito é o que mais me preocupa e mais me perturba, levando em consideração assim, os elementos multifacetários da própria ideia do que pode ser imobiliário. Eu fico pensando num negócio desse, por exemplo, Mauro, numa multipropriedade. Eu fico pensando num trem desse, por exemplo, juntado por trás de um fundo de investimento imobiliário, por trás de uma incorporação. E, assim, as formulações que podem ser criadas e o esvaziamento, até de certa forma, de um crédito que ele acredita que é certo. E por isso que ele tem um valor cambiário gigantesco. Ele fala assim, a MP diz o seguinte, olha, eu tenho um crédito aqui que ele é meu e de mais ninguém, porque nem o juiz pode fazer pode vir nesse aqui e falar assim que esse crédito aqui é dele. Bom, então o negócio é o seguinte, é um crédito certo. Eu vou poder ter uma autogestão dele de sucessivas negociações ou de cessões desse respectivo crédito. Então, o que acontece? Eu acho que isso, de certa forma, impulsiona mais negócios jurídicos indiretos bancários do que, de certa forma, o próprio sistema direto, que é exatamente aquela questão específica da relação jurídica de aquisição da propriedade. E, de fato, nós temos brigas até hoje, o professor Mauro é melhor do que eu para poder dizer sobre isso, eu gosto muito dessa ideia, das brigas que nós temos do segundo leilão da alienação fiduciária até hoje. Imagina vir para nesse exato sentido. No nosso artigo, professor Mauro, a gente fala muito sobre isso. Porque eu falo assim, olha, com quantos anos nós ficamos para poder executar o promitente comprador da dívida de condomínio ao qual tinha certeza de credor da dívida. Se discute até hoje, até mesmo por conta do Medlin, de quem que é o devedor da dívida da alienação fiduciária em garantia quanto às dívidas condominiais. Aí você cria mais um sistema normativo que você não se preocupa com o inadimplemento dele, joga no mercado para poder fazer circular, e depois nós vamos ter que ficar aqui, doutor Mauro, eu, você, doutor Renato, doutor Kiko Naga, pensando em soluções práticas ou tentar aplicar analogia para resolver um problema gigantesco que vai ter, porque 2% é, na verdade, uma universalidade gigantesca de negócios jurídicos. Claro, a gente sabe do impacto do mercado nisso. E, assim, eu fico muito preocupado, irmão, com a análise econômica nesse sentido. Eu acho que para o banco é muito legal falar, ó, se eu tenho 2% dos créditos não inadimplidos e esses 2% vão dar problema, mas dentro dos negócios jurídicos que eu vou celebrar, eu vou ganhar muito mais com eles, eu vou causar uma meia dúzia de problema ali. Não vamos nos preocupar muito com o sistema jurídico, e mais, não vamos nos preocupar com a técnica jurídica. A lei dos distratos tem aquelas incertezas terríveis de construção. Ele fala de resilição, onde é rescisão, ele fala de distrato, quando assim, várias imperfeições técnicas. Isso quando você faz uma lei só vendo um lado do mercado, né? Só vendo um único player, um único jogador. Se a gente puder participar num jogo mais franco e falar assim, ó, isso vai acontecer, vai ser por MP, mas vamos ouvir as outras frentes. Chama o pessoal do direito notarial, chama o pessoal do direito consumidor que gosta de superendividamento, chama do pessoal do direito contratual para verificar se os termos jurídicos estão corretos. É isso assim, que de vez em quando me incomoda, quando de um processo de MP. Me parece que as MPs, quando vêm nesse sentido, elas vêm com um processo não tão democrático de construção legislativa. Não sei se o doutor Mauro concorda comigo, mas é esse o ponto que eu gostaria de colocar. Bom, absolutamente antidemocrático, não é? Porque qual a urgência de uma MP dessa matéria para ser levada como uma medida provisória, não é?
Essa era uma matéria que poderia ir para o Poder Legislativo, ser debatida amplamente, ser feito chamadas para ouvir a sociedade, não é? Não sei, de repente aparece aí um mágico, traz um negócio desse, consegue passar pelo Ministério da Economia, não é? Faz lá uma MP e isso é lançado no mercado. Não é? São várias delas que já passaram aí nos últimos 2 anos e que foram foram lançadas e não foram aprovadas, não é? E nós temos aí 60, 90 dias de absoluta descalabro jurídico. Nós não sabemos se aquilo vale, não vale, não é? É impressionante isso. Exatamente, sem dúvida. Liz, mais algum questionamento? Eu vi que o Kiko abriu e fechou, que o bebê quis pedir a palavra. Acho que o Pedrinho está querendo falar aí com a gente. Doutor Marcos? Queridos, boa noite. Cezinha, é que o Pedrinho aqui agora começou a soluçar, começou a... Ele queria perguntar, né? Você falou aí da responsabilidade do devedor fiduciante na execução de débito condominial, ele já ficou louco, já. Mas quem é o devedor? Quem é o devedor? Né? Essa é a pergunta dele, porque o nosso querido Dr. Mauro Antônio Rocha, quando o Pedro nasceu, o Dr. Mauro Rocha, ele presenteou o Pedrinho com o livro de alienação fiduciária, né? Então, assim, todo dia eu estou lendo para o Pedrinho sobre alienação fiduciária e veio essa pergunta, né? Que ele leu lá, que eu li para ele no livro do Mauro. E aí eu jogo para você essa pergunta e para o Dr. Renato Leal, parabéns pela palestra. Eu tive que me ausentar algumas vezes aqui, acabei perdendo aqui o fio da meada. Mas, Dr. Renato Leal, Dr. Cezinha, por favor, quem é que responde pela dívida condominial? Devedor fiduciante ou credor fiduciário? E aí eu, evidentemente, já estendo a pergunta ao Jorge Alexandrides e ao Mauro Rocha, meu querido amigo Maurão. Quer responder, professor César? Ou eu respondo? Na verdade, eu vou dizer, vira e mexe, Kiko, eu tenho discussões no escritório quanto a esse respectivo tema, e assim, eu vou ser muito verdadeiro, porque eu tenho uma visão do tema e o Dr. Renato Leal tem outra. Eu sei, e assim, se outros quiserem falar na frente, fiquem à vontade, mas essa alteração legislativa foi proposta pelo Chalub, todo mundo sabe disso, foi ele que trabalhou nesse movimento, ele que, de certa forma, tentou consolidar esse pensamento, o que, de certa forma, agrada muito as instituições financeiras. Eu gosto de dizer que eu, César, quando eu tenho bônus, eu também tenho que vir com ônus. Então, é muito confortável para o agente financeiro dizer o seguinte, eu sou proprietário, mas a dívida é do devedor fiduciante, ele que se lasque com isso, porque ele tem todos os benefícios de ser credor. Então, para mim, isso há um certo desequilíbrio de argumento, porque ele agora vem o argumento econômico, ele dá os juros mais em conta sobre o argumento de que ele é proprietário, para que ele faça a consolidação da propriedade. Se ele é proprietário, ele é responsável, porque é uma obrigação para o terreno, o imóvel é dele. Mas a alteração legislativa veio, e a propositura veio nesse sentido, e o doutor Renato Leal já coloca o posicionamento dele, se ele me permitir. Ele diz o seguinte, nada disso, pacta sunt servanda, está mais claro do que a luz do sol, você assumiu essa responsabilidade e você sabe muito bem dos riscos ao qual você contratou. O doutor Renato Leal, ele apesar de ser um homem agora há mais de 20 anos da capital paulista, ele é prudentino, e ele diz o seguinte, eu sou da época que o contrato foi feito no fio do bigode, foi feito para ser contratado, o contrato nasceu para ser cumprido. Então, se há dívida nesse sentido, você assumiu essa dívida, você fique com ela. Eu acredito que há um argumento, assim, que é o claro, que o devedor, me parece ser, claro, o devedor fiduciante, mas eu tenho somente essa pequena crítica a dizer que ele fica com o ônus e não fica com o bônus. Mas eu não vou discordar de que o entendimento consolidado é inverso do meu, ao qual
quem o contrata sabe dos riscos e, de certa forma, isso vai ser objeto da asta pública. Então, eu, inegavelmente, tenho que dizer que, na consolidação da propriedade, e, claro, esse é um ponto muito importante, quando é colocado frente aos possíveis adquirentes esse imóvel, a dívida tem que estar bem clara e consolidada no sentido para que o comprador tenha ciência dela. E aí sim me parece que esse é um elemento muito importante a ser constatado. Então, eu sou um homem social, mas também tenho a minha ideia de que o pacta sunt servanda é muito importante nesse sentido. Eu só acho desequilibrado, mas como eu gosto sempre de dizer, nem tudo na vida é equilíbrio, é contrato e a assunção de risco. Nós contratamos assumindo riscos. Se me permite uma consideração final, até em autodefesa aqui, o professor César é um homem muito equilibrado, como vocês bem sabem, da mesma maneira como ele foi exagerado ao me apresentar antes da minha fala, ele foi exagerado agora ao dizer que eu sou apegado ao pacta sunt servanda, e aprendi com ele mesmo, e ele sabe disso, o quanto eu sou entusiasta do princípio da função social do contrato, inclusive como instrumento de relativização da força obrigatória das convenções, ou pacta sunt servanda, como gostam de dizer os mais velhos, que é o caso do professor César Peghini, que é 15 anos mais velho que eu. Mas não é bem assim. De fato, eu entendo, eu tenho esse posicionamento, que é o que acabou sendo consolidado, né? Acho que em 2015 o STJ pacificou esse tema, se eu não estiver enganado, mas me parece que é uma solução equilibrada, no sentido de que o devedor fiduciário fica responsável por isso, até que o credor fiduciante seja emitido na posse do imóvel. A solução foi essa e me parece equilibrada dentro do contexto. Eu não sou defensor de instituição financeira, eu procuro ter uma visão neutra. Acho que há um excesso de proteção e concordo com o argumento de que são muitos bônus e poucos ônus, mas eu acho que existe uma lógica por trás dessa construção de que, afinal de contas, ele não é dono na sua plenitude, né? Ele tem essa propriedade resolúvel ali, que quando ele se emitir na posse, assim como outras soluções foram dadas para cobrança condominial, mais ou menos na mesma linha de raciocínio, como, por exemplo, o compromisso de compra e venda não levado a registro, né? E aí você tem que tomar aquele cuidado de considerar em cada caso concreto se o condomínio tinha ou não tinha conhecimento daquele instrumento, ainda que não levado a registro. Então, me parece que é uma questão de bom senso também, né? Por mais que eu concorde que as instituições financeiras são hipersuficientes em relação ao devedor fiduciário, mas essa questão propriamente dita da responsabilidade pelos débitos condominiais me parece relativamente equilibrada a solução dada pelo STJ, no sentido de que passa a ser responsável quando for emitido na posse, e aí, ou seja, quando houver a consolidação da propriedade, que até então era uma propriedade resolúvel, muito mais com caráter de garantia do que de propriedade propriamente dita, né? Só fazer esse discurso imediato aí em face da fala injusta, exagerada do professor César em relação a mim. Ele ficou parecendo que eu me senti o Clóvis Bevilacqua aqui agora, quando ele dizendo que eu sou apegado ao pacta sunt servanda. Eu sou velho, mas nem tanto, professor César. Desculpem a brincadeira, pessoal. Eu perco a amizade, perco o prestígio, perco as oportunidades acadêmicas, mas não perco a piada jamais, viu? Não, e o mais engraçado, Liz, meu querido vice-presidente, é que eu fico feliz quando alguém discorda de mim, sabe? Eu acredito que a gente cresce exatamente na diversidade. E, assim, sou convencido e gosto de convencer também. Esse é um ponto muito importante. Eu já conheci os argumentos dele e fiz de propósito, porque eu sabia que ia vir a contraditar no mesmo movimento, mas, inegavelmente, a gente não pode dizer que a dívida é do devedor fiduciante, por mais que eu ainda tenha os meus pensamentos pontuais. Mas queria ouvir os especialistas aí
Eu vi que, salvo me engano, o Dr. Mauro vai falar, mas também vi também, salvo não me engano, mais um outro participante também que levantou que levantou a mão. Dr. Jorge. Isso, foi também. O Dr. Jorge pediu a palavra. Antes do Dr. Jorge se manifestar, eu só queria dizer uma coisa. Nós tivemos aí longas discussões, eu e o Kikunaga, sobre essa questão nos últimos anos, não é? E tínhamos mais ou menos assim as mesmas diferenças que eu vejo aí entre os nossos dois palestrantes, né, sobre o assunto. E eu estava, há 20 anos, trabalhando no consultivo, né? Agora, na metade desse ano para cá, eu voltei para o contencioso. E, para minha surpresa, eu vi no contencioso que, pelo menos no estado de São Paulo, não há mais dúvida sobre isso. O judiciário decide simples e tranquilamente. A responsabilidade é do fiduciário, é do devedor fiduciário. É ele quem tem que pagar. Não é? Tanto que hoje os bancos já nem discutem mais isso. Não é? Tem que pagar, sem dúvida. O que, de alguma forma, acaba sendo resolvido lá no leilão, né? O banco não gosta de pagar nada. Se ele puder segurar esse débito para resolver lá com o arrematante, ótimo. Se não tiver jeito, se já estiver em fase de execução e já em fase de cumprimento, de sentença, essas coisas, aí paga e cobra lá no leilão. Tá? Mas está mais ou menos bem definido, pelo menos no estado de São Paulo. Eu ainda não parei para olhar em outros estados, mas aqui a coisa corre de uma forma muito fácil. Doutor Jorge, por favor. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, queria parabenizar a palestra do Dr. Renato e do Dr. César. É um tema... A gente tem realmente... Eu acho que a surpresa que o Dr. Mauro demonstrou, né, quando ele falou, nossa, um tema assim do futuro, né, mas que eu acho que a academia tem esse papel mesmo de antecipar questões que vão vir ainda a serem consolidados ou até mesmo entrarem em vigor, se for o caso, né? Então, acho que essa discussão é muito salutar, porque muitas vezes, e a gente percebe isso, que o legislador não pensa em todas as consequências das legislações que eles criam, né? Quer seja por conta de situações atécnicas, né, como o doutor Renato bem pontuou, e o doutor César também, o legislador ele não é muito técnico quando elabora a lei, e isso traz, muitas vezes, problemas de interpretação e de aplicação da norma, e isso faz com que a gente, como aplicadores do direito de uma forma geral, ou doutrinadores, intérpretes, a gente tenha que, muitas vezes, sambar para conseguir alguma solução plausível dentro do nosso ordenamento jurídico, quer seja por princípios, quer seja por normas gerais, quer seja por leis mais específicas. Bom, quando a gente pensa nessa questão das medidas provisórias, eu creio que o Dr. Mauro foi bem importante a ponderação dele, porque não há uma pertinência nem uma urgência, na minha visão, para que esse tema seja tratado por medida provisória, o que, com base até no que o Dr. César falou, retira essa discussão mais aprofundada da questão do legislativo entrar mais nas minúcias dessa necessidade da lei, não só da necessidade, mas das consequências próprias da mesma, né? O que me preocupa sempre é a questão de que talvez aquele artigo 7º, né, da medida provisória da proposta 2, né, melhor dizendo, ela desloca realmente do registrador imobiliário para o título, né, que foi criado, todos os registros de averbação, de constrições e tal. E o que me preocupa é, eventualmente, essa cambialidade que você tira, né, do ato registral para esse título, você pode até, de uma certa forma, ferir um concurso de credores frente a preferências legais pré-estabelecidas.
né? Então, a nossa legislação e jurisprudência são claras em estabelecer, claro, débitos tributários, débitos condominiais e depois outros, até o próprio credor hipotecário ou outros tipos de obrigações, ressalvadas obrigações de natureza alimentar que antecipam-se nessa linha de concurso de credores. Então, isso é um problema que pode vir a acontecer em razão dessa, vou chamar de descentralização, né, do registro imobiliário como concentrador de tudo. Um outro ponto que eu quero só trabalhar aqui um pouquinho, para quem não sabe, eu sou leiloeiro público aqui no estado de São Paulo. Então, eu tenho uma visão um pouco diferente daqueles que defendem as partes, né? O doutor Mauro defendendo a Caixa, outros tantos aqui advogados defendendo os credores ou devedores, não importa. Então, a minha função ela acaba sendo mais imparcial quanto a essas análises. E eu percebo que há uma falha, como um todo, da efetividade prática de algumas medidas ou interpretações. Então, é claro que está consolidado na jurisprudência, como foi bem colocado aqui, que o credor fiduciante ele não responde por débitos condominiais. Perfeito, é o devedor fiduciário. Só que quando chega no ato de constrição, não se pode penhorar a propriedade, porque ele não tem a propriedade, o devedor fiduciário, ele tem os direitos decorrentes daquele contrato que ele firmou de alienação fiduciária na propriedade resolúvel. E isso faz com que, quando se vá expropriar esse bem, acaba se expropriando direitos e o arrematante vai ter que se subrogar na posição contratual perante o credor fiduciante. E mais, na prática, olha, eu digo para vocês que eu analiso vários processos, semanalmente, dezenas de processos para fazer editais de leilões, a maioria deles voltados para a cobrança de despesas condominiais ou execução condominial, né, depois do Código de Processo Civil de 2015, em que a avaliação não é dos direitos do devedor fiduciário, e sim a avaliação se dá pelo imóvel. E isso gera uma ineficácia da expropriação. Por quê? Porque o imóvel avaliado em R$1 milhão, se o débito junto ao agente financeiro é de R$500 mil, eu faço a alienação e a avaliação é de R$1 milhão, a segunda praça vai decrescer do valor da avaliação atualizada e não do valor do direito do devedor fiduciário. Então, eu entendo, até eu comungo da ideia do Dr. César de que os bancos deveriam ter responsabilidade também, e também me sujeito à orientação jurisprudencial majoritária, tal, não tenho problema nenhum com relação a isso. Até porque eu entendo que os bancos poderiam ser responsabilizados na medida em que não só eles detêm a propriedade, ainda que a título resolúvel, mas eles têm uma força de ter o direito de regresso contra o devedor fiduciante que está na posse direta do bem, à medida que o banco, a instituição bancária ou o credor fiduciante em geral tem a posse indireta, fruto da alienação fiduciária, né? Mas, do ponto de vista prático, eu tenho muitas vezes o leilão decorrente de débitos condominiais sendo infrutífero por essa falha prática, quer seja na avaliação, e isso eu pondero com juízes, e tem juízes que aceitam e mandam reavaliar o bem, para falar assim, não é o imóvel que tem que ser avaliado, são os direitos. E para isso eu sempre falo, Excelência, tem que intimar o credor fiduciante para que ele apresente o saldo devedor, para que aí faça a matemática, né? Valor do imóvel, saldo devedor, e aí sim os direitos do devedor fiduciário, para que estes sejam levados realmente à praça, e isso gere segurança jurídica a todos. Aliás, segurança jurídica é o que falta nessas propostas de medida provisória, que a gente tem que... Eu acho que a academia tem um papel fundamental de lutar realmente para coibir, talvez, esse avanço, ou ainda que essa medida provisória venha a vingar, a gente tomar alguma medida, quer seja até do ponto de vista meramente doutrinário, como o artigo que vocês fizeram, muito bem escrito a 4 mãos, para que a gente demonstre e forme as convicções, não só de outros doutrinadores, mas do Poder Judiciário, e auxilie os advogados que vão estar na linha de frente dessa batalha, caso
vingue essas medidas provisórias e a gente tenha que se deparar no judiciário com vários problemas dessas ordens. Obrigado aí por me abrir a palavra. Meus caros, só para a gente, pelo horário, né? Só para a gente terminar com um gostinho de quero mais, aí eu já faço o convite ao Dr. Mauro Antônio Rocha, ao Dr. César Peguini, ao Dr. Renato Leal e ao Dr. Jorge Alexandrides, da gente voltar num evento específico sobre esse assunto aí da alienação fiduciária, sobre a questão da responsabilidade. Penso eu, de forma minoritária, evidente, né, como já foi dito pelos senhores, que o artigo 1368b do Código Civil derrogou o artigo 29 da Lei 9.514 de 97. Bem claro. Houve uma derrogação pelo 1368A do Código Civil. 1368B, desculpa. Por quê? Criou-se a natureza jurídica de titular de direito real à aquisição do devedor fiduciante. Do outro lado, tem o credor fiduciário, titular do direito real sobre coisa própria da espécie propriedade fiduciária. Cota condominial, obrigação propter rem. Artigo 27, parágrafo 8º. Existe uma obrigação de natureza contratual entre credor e devedor. Pergunto aos senhores, o condomínio edilício, titular da ação executiva, participou do negócio jurídico da alienação fiduciária? Não. A relação entre credor e devedor fiduciante, como o doutor Renato Leal deixou bastante claro, a relação é do pacta sunt servanda. Direito real, direito pessoal, a relação entre eles. Aí eu tenho um detalhe. Se o condomínio não participou da negociação, que culpa tem o condomínio do devedor ficar inadimplente? Pela teoria geral dos direitos reais, quem é que responde? Proprietário, titular de direito real sobre coisa própria, propriedade, credor. O pior dali é o prejuízo ao condomínio. O condomínio não é empresa. O condomínio ele precisa da contribuição condominial para sobreviver. O prejuízo social causado por esses julgamentos que os senhores entendem que estão pacificados, eu critico todos esses julgados do STJ. Por quê? Porque entendo eu que a premissa do julgamento está equivocada. Então, o doutor César Peguini, como um grande especialista na área condominial, eu tenho certeza que ele vai concordar comigo. O condomínio não tem nada a ver com o pato. Então, o titular que responde pela dívida, né? Então, sabemos, recentemente, teve uma ação judicial que foi para o STJ, foi executado o compromissário comprador, foi executado o imóvel, e aí se perguntou, mas ninguém intimou o proprietário. O STJ falou assim, problema é dele. Ele não precisa estar na ação judicial. Ele é proprietário. Aí vem uma pergunta, o credor também é proprietário, mas ele é proprietário resolúvel, proprietário fiduciário, mas não interessa, é proprietário, ele tem o ônus dos encargos. Então, tem lá os dispositivos da lei, e lá no 27, no meu entendimento, aquela previsão de responsabilidade do devedor é entre os contratantes, não em relação a eventuais credores terceiros que não tem nada a ver com o problema. Faço esse convite aos senhores para a gente voltar num evento só para discutir esse assunto. Devolvo a palavra aos senhores aí. Belíssimo evento mais uma vez. Um beijo a todos. Obrigado.
Liz, vamos fazer o encerramento? Eu preciso só dizer que foi um excelente evento. Eu acredito que a Adnotare realmente está conseguindo alcançar o seu principal objetivo, que é difundir conhecimento, que é essa troca de informação, de experiências, e ainda que o mais experiente esteja aqui conosco, ele ainda aprende, né, com essa troca de informações. Então, só tenho, em nome da Adnotare, de agradecer a presença de todos, a participação de todos, e reitero aí o convite do nosso presidente, que possamos marcar aí numa futura oportunidade um novo debate na linha do que ficou aí um gostinho de quero mais. Então, agradeço a todos pela participação, deixo aqui o convite, que semana que vem teremos na quinta-feira o evento às 19 horas com a registradora Gabriela Pereira. Então, agradeço a todos, um bom descanso e uma boa noite a todos e muito obrigada pela presença. Tchau, gente. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado. Tchau, boa noite, gente.